Existem algumas frases que eu tenho certeza que você já ouviu na sua vida. Você nunca vai chegar, você não nasceu para isso que você está fazendo não vai dar certo. Eu já vejo que isso não vai dar certo. Eu vejo tudo isso que você está fazendo em vão. Se você já ouviu essa frase algum dia na sua vida, saiba que isso tem te paralisado e isso não tem permitido você de avançar. São situações que acontecem na vida de pessoas que paralisam elas e elas não conseguem mudar de ciclos. Hoje nós estamos aqui para poder conversar com a minha amiga Alexandra Monteiro. Alexandra que é psicóloga e é a minha amiga pessoal. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito Aqui prazer, no viu? Papo de Pastor. É um prazer estar aqui, falar um pouco, né, sobre essa temática que é tão importante e transformadora na vida da gente. É verdade. Já iniciando o nosso Papo de Pastor com a Alexandra hoje, que é profissional na área, tem ajudado centenas de pessoas aqui na cidade de Divinópolis e também na região toda. Eu trouxe esse assunto porque eu creio que é muito importante, Alexandra. Existem pessoas que não conseguem mudar de ciclos ou não conseguem caminhar para frente porque um dia na sua vida já ouviram esta frase, estas palavras. E isso provocou na vida delas um grande entulho. E o entulho traz sérios problemas Sim. psíquicos, somáticos que eles falam, né? Falei Aham. certo? Psicossomático, emocionais, né? Emocionais. Porque o que que acontece? A pessoa, ela faz disso uma verdade. E essa verdade limita ela de dar o próximo passo na vida dela. Então ela fica presa. E quando a gente vai para o psicossomático, é aquela pessoa que ela faz disso o sentimento de culpa. Né? Então, se ela infringiu algum limite dessa frase, ela começa a se punir. E aí o corpo é que vai sentir as consequências disso aí. Existem pessoas, Alexandra, que não conseguem prosperar na vida, não conseguem ter sucesso em algumas áreas. Por exemplo, tem pessoas que não têm sucesso no relacionamento, porque elas carregam dentro delas essa frase que eu acabei de falar agora: se não vai dar certo com ninguém. Se não deu certo comigo, não vai dar certo com ninguém. E ela traz isso como bagagem. E é um peso na vida dela que tudo que ela vai ouvindo, ela vai trazendo, ela vai consumindo. É como se você pegasse uma bolsa e colocasse dentro dessa bolsa tudo isso que as pessoas falam ao teu respeito. E aí você vai falando, e você vai carregando. De repente você está carregando uma mala que não é sua. Sim. E não tem como das pessoas abrirem um outro ciclo de sucesso já fechando aquele que foi no passado. E eu creio que aqui no seu consultório você tem atendido muitas pessoas com esse tipo de problema, não é? Sim. É muito comum, né? As pessoas, elas acumulam os sentimentos e elas acumulam acontecimentos que não tinham necessidade de acumular. Por exemplo, dentro do relacionamento. Se o homem ele esqueceu a data do aniversário da mulher, ele está enrolado. Né? Aquilo ela vai guardando. Ela guarda o aniversário, aí foi um recado que ela pediu para ele dar para alguém que ele não deu, e de repente ela pega tudo isso e joga. Sim. E o que é pior, ela joga nele no momento já de discussão, no momento onde ele já está estressado. É verdade. E aí o que que acontece? O relacionamento bate. Por quê? Vão começar as grandes discussões por coisas pequenas. Porque o que acaba com os relacionamentos não são os problemas grandes. Olha aí. Tá vendo, pessoal? São os pequenos. A maioria está embasado nos problemas domésticos. E aí, quando vem um problema real, já estão saturados dos problemas pequenos. Olha só. Né? Por isso que o diálogo ele é tão importante.
esse diálogo, ele faz com que você consiga entender o que a sua mulher ela quer que você faça. Ela quer que você ponha o lixo para fora. Pô, é uma coisa tão simples. Sim. Mas se não virar hábito, Igual leitura, né? tem dificuldade de fazer, né? Verdade. Se você não está acostumado a pôr o lixo para fora, os 3 dias da semana, você vai ter dificuldade. Mas se você começa a falar assim, não, ela quer que eu ponha o lixo para fora, é uma coisa tão pequena, eu vou pôr. Porque aí você não faz esses combinados. Aí acontece um problema, vou colocar aqui, seu carro furou o pneu na estrada, num lugar onde não tinha sinal, não tinha como você comunicar. E lá você ficou 3 horas parado esperando socorro. É um problema. E aí ele é um problema grande porque a mulher não sabe onde você está, não sabe se você sofreu um acidente, o que aconteceu, não sabe. E se for uma mulher ciumenta, aí pronto, né? Onde é que você estava? Você está ferrado. Então, o que acontece? Por falta de diálogo, quando você chegar em casa já estressado, que ela vai juntar as coisinhas pequenas, porque você não faz isso pra mim, porque é isso, que é aquilo, e mais esse problema, se o seu nível de estresse já está alto, a chance de você pegar a mala e sair dessa casa, qual que é? De 1 a 10. Muitos, eu acho que vai até 11. Pois é. Esse é um ponto, gente. Olha, é um exemplo de uma coisa pequena, Sim. mas que se torna grande. Então, assim, o diálogo, ele é fundamental. E colocar para fora, de jogar fora. Não carrega esse entulho, não. Porque esse entulho, ele vai detonar a sua relação. E a gente falou de relacionamento, mas isso também vale para a vida profissional, né? Profissional, sim. Tem Vale algumas para as áreas. outras áreas, né? Sim. Eu até, na verdade, separei alguns pontos aqui muito interessantes. E um dos pontos é que algumas pessoas, quando elas carregam dentro dela chamamos de entulho, que são palavras, frustrações, dissabores na vida, ao invés dela liberar, para ela se permitir o novo, ela consegue, eu não sei como que as pessoas conseguem caminhar com tanto entulho na vida. Eu creio que aqui dentro do seu espaço, você tem tratado de muitas pessoas com esse problema. Mas a pergunta que eu faço para você é, dentro de todas as suas experiências como profissional na área, qual é o maior entulho que as pessoas têm carregado dentro delas e elas não se permitem tirarem, rasgarem, jogarem fora? Qual é? Tanto para a mulher, dá um exemplo de mulher e dá um exemplo de homem. São as crenças. As crenças? As crenças. Porque ela acredita que se ela... Vou pegar como exemplo essa fala. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, ela tem um defeito ali. É um conflito que a pessoa tem? É um conflito. Ela tem um sentimento de que ou as pessoas aceitam ela do jeito que ela é e ponto, ou nada feito. E com isso, ela não permite a mudança para ela mesma. Porque essa mudança, ela não diz eu querer agradar o pastor de Paula, outra pessoa. Ela diz de eu estar bem nos ambientes. Então, peraí, se todo lugar que eu vou, se todo relacionamento que eu tenho, todo emprego que eu tenho situações muito semelhantes, quer dizer que quem precisa fazer as mudanças sou eu. Então, perfeito. Se uma relação de amizade, você perdeu 3 amigas pelos mesmos motivos. Mas nenhuma amiga é de confiança, todo mundo me trai. Por que será que todo mundo te trai? Quais são as permissões que você está dando para essa traição? Porque essa traição, ela não vem aleatória. Só lá dentro. Quando a pessoa começa a ter esse ciclo vicioso, igual você falou, eu arrumo uma amizade, penso que aquela amizade é uma amizade verdadeira, quando menos percebo, a pessoa me trai. Trai a minha confiança.
Uma segunda amizade trai a confiança. A terceira amizade, não, essa vai, trai a confiança. E aí ela fica, é introvertida que fala? Fechada. Fechado. E não consegue abrir para coisas novas. Porque ela sempre vai imaginar que a próxima amizade vai acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. Ela já entra nas relações insegura. E por ela já entrar insegura, ela não dá margem para ela mesma conhecer quais são os pontos dessa pessoa que ela está se relacionando, positivos e negativos. Porque ela está insegura, ela mesma já está pisando em ovos. Então, nesse mecanismo de se defender, ela acaba atacando. Entendi. E quando ela faz isso, ela perde aquela amizade. Porque no gabinete pastoral eu já atendi inúmeros casamentos, né, inúmeros casais. E o por último agora foi um ciclo vicioso da pessoa. Era o quarto relacionamento, quarto casamento dele, entre aspas. Quarto. E a gente vai descobrir, e eu não sou profissional como você, a gente vai descobrir que os mesmos problemas do primeiro de não ter dado certo é o mesmo problema do segundo, do terceiro e agora no quarto. É o mesmo problema. Exatamente o mesmo problema. Então, quem que precisa de mudança? É a pessoa. É a pessoa. Só que ela, aí que está o segredo. Ela não se permite ser tratada, porque ela é uma pessoa fechada. E ela sempre culpa a outra. Não é minha culpa, é culpa dela. Só que quem errou é a pessoa. Aí tem 2 pontos. Ela ter essa crença, né? Ela acreditar que ela não é merecedora, porque inconscientemente, ninguém é consciente disso, mas ela mesma ela já não se vê merecedora de estar feliz, de estar dentro desse relacionamento. E o outro lugar, de se colocar como vítima, a coitada. Coitado. Gente, mais uma vez ele foi traído de novo. Você viu? Aquele homem bateu nela de novo. Sabe? Então a pessoa está sempre naquele lugar de coitado. E esse é um lugar muito desconfortável de se estar. Por quê? As pessoas, elas não te olham em momento nenhum com uma admiração. Sempre com esse olhar de piedade, de dó. E ainda vai ter aqueles que vão para além, não é nem com um olhar de dó, é com um olhar de julgamento mesmo. Pô, mas vai criar vergonha na cara, não? Né? Vamos reagir, vamos fazer diferente. E aí, quando se tem pessoas que te olham assim, que provavelmente são as de dentro de casa, são as mais julgadoras, que falam, que verbalizam, ela foge. Olha. Então, você vê muito que as pessoas que têm esse ciclo vicioso, elas são muito caseiras. Elas não gostam muito de estar nos ambientes onde tem muita gente. São dos sinais para detectar a pessoa que é muito caseira, tem Pode ter um comportamento assim. Né? Não é uma regra, mas é um sinal ali, né? Por que é que ela fica tanto em casa? Então, se ela vem de quadros como esses que a gente está falando, é um sinal que ela está se refugiando. Por que ela está se refugiando? Ela está se isolando. E quando eu começo a me isolar, principalmente se for um relacionamento abusivo, eu estou dando força para o outro abusar mais ainda de mim. Poxa vida. Por quê? Se eu estou me isolando, quer dizer que ninguém vai ter acesso para poder ouvir de mim ou perceber que eu estou sendo, de alguma maneira, violentada, né? Quando a gente traz, igual esse rapaz, esse casal, ele sempre culpou as ex por ter passado por essa situação. E atual agora, você precisa de ver que pessoa agradável. A gente conhece a pessoa que é agradável. Mas por causa desse ciclo vicioso, aí você como profissional, é lógico, sabe detectar em consultas e tratamento e etc. Acompanhamento, vamos dizer assim.
você sabe que alguma coisa está ligada ao passado da pessoa. Sim. E quando está ligado ao passado, é aí que se enquadra nesse conteúdo que a gente está gravando aqui, de estar trazendo coisas do passado para o tempo presente, e isso traz um peso tão grande para ela que não permite ela de avançar. Ela nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum se ela não jogar fora aquilo que está trazendo um peso na vida dela. Sim. Só me fez lembrar um caso que eu acompanhei há uns anos atrás, que essa pessoa, ela trouxe, né, essas questões, e quando a gente foi fazendo o processo, a gente descobriu que o que paralisava essa pessoa era uma vivência que ela teve aos 7 anos de idade. Olha. Né? E essa vivência que essa pessoa teve aos 7 anos de idade afetou completamente o relacionamento dessa pessoa até os 40 anos. Meu Deus. Né? Que foi quando veio para o processo, e aqui a gente identificou esse ponto, e que foi muito transformador, porque foi uma relação onde a pessoa presenciou um suicídio da mãe. E ele não lembrava da mãe, ele não tinha nenhuma lembrança. Que trauma, hein? E nesse momento, com o processo, ele conseguiu recuperar aquela lembrança, a situação. E aí ele foi entender por que ele tratava as mulheres com tanto desprezo. Poxa vida. Então, ele tinha um relacionamento que ele era louco com a esposa, mas ele não conseguia, de fato, corresponder aquilo. Né? E ele não sabia por quê, ele já tinha tido outros relacionamentos, e vários relacionamentos. Os relacionamentos dele duravam 2, 3 anos. Ele não conseguia passar. Entra ciclo, não fecha o ciclo, entra no outro sem fechar e virou um vício. E esse era um relacionamento que estava aí virando para os 4 anos, mas já assim. Quase indo para o final. Quase indo para o final. Estava sendo o mais duradouro de todos. E aí foi o ponto que falou assim... E apaixonado com ela. Apaixonado com ela. Apaixonado. E aí ele falou, Alexandra, ela foi uma condição dela para não me largar. Ou você faz ou não faz. E aí chegou que eu falei assim, olha, não tem você fazer terapia, porque é condição dela. Você tem que querer. É para ele. É para você. Você quer. Se você quiser, você vai ter entrega. Se você não quiser, você vai vir só para agradar ela. E aí você não vai ter entrega. Depois você vai falar que você foi num profissional que não te ajudou em nada. E a intenção aqui não é essa. A intenção aqui é você fazer a sua entrega, fazer o seu autoconhecimento. A pessoa ela tem que querer, né, Alexandra? Tem. Se ela não deseja viver um novo na vida dela, é a mesma. Lá em casa eu tenho uma regra. Escute a regra que eu lá em casa tem para todo mundo. Vocês querem roupas novas? Então, tire a velha do guarda-roupa, que Deus vai mandar o recurso para que a gente possa comprar a nova, o novo. Agora, se você tiver com as coisas velhas no guarda-roupa e você querer o novo, você está entulhando o seu guarda-roupa de coisas velhas. Vai caber algo novo lá? Não. Então sempre eu falo para a Rose, para o Samuel, você quer algo novo? Então doa ou vende. Para que você possa ter a experiência de sempre ter coisas novas na sua vida. Não adianta, igual que eu acabei de falar, não adianta você ter um guarda-roupa entulhado de roupa antiga. Você nem usa se mais. nem usa mais. Não te serve, já está fora de moda. Não faz sentido. É igual camarada, talvez vai falar com você agora, homem, que o cara, tudo que vê na rua, ele cata, isso aqui vai servir para mim. Aí ele entulha o quartinho de despensa, ele entulha a garagem do carro, ele daqui um dia vai estar entulhando o seu quarto e sua cama. Se você não se permitir uma mudança, não tem como de Deus trazer o novo para você.
esse é o ponto central deste conteúdo. E o maior índice de adoecimento mental está aí, as pessoas que guardam, né? Porque a ansiedade e a depressão, ela é alimentada por qual sentimento? Que vem de onde? A maioria vem do passado. Olha. Porque a ansiedade, ela é um misto de sofrimento por antecedência e por passado. Também. Porque é aquela pessoa que ela não consegue resolver as coisas sem se projetar. Então, ela se projeta em algo, ela se apoia em algo para se projetar. Então, a depressão mista, ela tem essa questão porque a pessoa, ela tá ali, ela não consegue tirar da bagagem dela as coisas velhas. Então, quando eu sempre gosto de pegar muito o guarda-roupa como exemplo, porque o guarda-roupa, não adianta você ir lá e arrumar ele e não tirar as coisas. Ele vai continuar barrotado e você vai continuar sem roupa. É muito comum você ouvir, principalmente mulher, né? Falar assim. Eu não tenho roupa pra sair. Pois é. Aí você abre o guarda-roupa dela, mas como assim? Você não tem roupa, mulher, para sair? Não tá nem cabendo. Mas não me serve. Não, que se serve, por que você não tirou? Assim é as questões emocionais. Se não te serve mais, joga fora. Joga fora. Você já resolveu? Joga fora. O problema é que as pessoas estão acumulando aquilo ali, que seja esse exemplo como roupa, como pegar a poeira e jogar debaixo do tapete. Um dia você vai ter que pegar o tapete e tirar dali. Ou alguém pode levantar o tapete, pode causar uma vergonha. E aí? Entende? Porque muitas pessoas, como essas pessoas que são acumuladores, imagina, você deu o exemplo do tapete, que o tapete, você sempre varreu a sujeira debaixo dele. Imagina chegar uma pessoa que você não está esperando dentro da sua casa e ela remove o tapete sem a sua permissão e vê lá, ali debaixo do tapete, que está muito sujo. Não vai causar na vida dela uma vergonha? Né? Sem contar que, se for uma pessoa alérgica que levantou, meu pai, você ainda vai causar uma rinite nela. E um problema de saúde. Então, é o pensar, né? Quando você é descoberto, você vai afetar as pessoas que estão à sua volta. Não tem como não afetar, né? Então, eu esconder um segredo desse porte, quanto que ele me custa emocionalmente? Né? Pensa, então, às vezes você está escondendo um segredo que ele está te custando a sua alma. Não vou nem falar só a sua saúde emocional, não. Ele está te custando tudo, está te custando a sua alma. Ele é tão pesado, meu Deus, que você arrasta. E aí você não vai ver alegria em nada que você faz. Você pode ser um excelente profissional. Então, passa ano e entra ano. Você vai executar tudo que você tem que executar, mas sem alegria. E a pessoa sem alegria, ela não tem brilho nos olhos. Ela não tem. E essa falta de brilho nos olhos não passa verdade de quem você é. Porque os seus olhos é um lugar que não mente. Sim. Né? Sim. Você pode até tentar burlar o seu corpo. Para não transparecer para mim que você está mentindo. Mas e os seus olhos? Tem como. Tem pessoas, Alexandre, você falando disso, que eu também vejo nas igrejas e em geral, pessoas que estão próximas à minha pessoa, que elas sorriem por fora, mas por dentro estão sangrando. Precisando, precisando de ajuda, mas infelizmente tem preconceitos ou vergonha de buscar ajuda. Não é por questão financeira. Porque se você dá um jeitinho aqui, apertar ali, apertar colar, se é algo que vai te ajudar a avançar, a ser uma pessoa mais feliz,
realizada no seu sonho, nos seus objetivos, você consegue dar um jeito sim. Agora, muitas pessoas que eu vejo, não conseguem procurar um profissional como você por esse bloqueio de falar assim, eu vou contar minha vida para um psicólogo, nada não. A gente estamos falando aqui com um público cristão, mas esse público serve esse conteúdo serve para todos, todos. Para todos. Porque nós não estamos falando aqui sobre religião, nós estamos falando de um assunto que é englobado, que saúde mental. Saúde mental alcança dezenas de pessoas. Mas tem pessoas que são assim travadas. E é importante quando você fala, né, que a gente não está aqui falando de religião, né? Mas nós estamos falando de saúde mental, porque dentro desse público que o senhor atende, é o público que mais adoece. Sabe por quê? Eu já te respondo. É um público que se acha super-herói de tudo. Mas são os mais fragilizados, você sabia? Eu ouvi uma frase um tempo atrás de uma pessoa, de um pastor, que estava precisando de um acompanhamento psicológico. Ele falou assim, meu psicólogo é Jesus. Tá vendo? É o que eu te falei. Sim, não desmereço ser Jesus e reconheço Jesus é realmente uma pessoa que, para nós, enquanto seres humanos, é a nosso ponto de referência. Sim, sim. Só que ele deixou a ciência, gente. Sim. Para quê? Sim. Né? Ele deixou os pastores. Para quê? Então, peraí. Antes de existir a psicologia, a quem se recorria para poder tirar um aconselhamento, tirar uma dúvida sobre si ou sobre decisões importantes que você tinha que tomar? Não eram os sacerdotes? Sim. Então, os sacerdotes, eles estavam nesse lugar, mas sem um apoio científico, sem uma estrutura, que com o passar dos anos... Você vai aprimorando, vai estudando. Foi aprimorando, foi se dando um outro formato, Sim. que é um formato científico. Então, o psicólogo, ele não é para doido, ele não é para poder te tirar da igreja, ele não é para te desvirtuar, pelo contrário. Ele vai te ajudar. Ele é para te ajudar. É para fazer você entender o rumo que você está dando na sua vida, né? Quando já se existe instalado o adoecimento mental, bom, é para a gente conseguir sair desse quadro ou amenizar. Mas se você pode procurar antes, você vai evitar muitos transtornos na sua vida. E até mesmo um afastamento por saúde, né, Veja, do trabalho. Sabe qual que é o problema? Eu vejo hoje desse público que me acompanha, que é um público evangélico, cristão, por eles se acharem com uma fé inabalável, um Jesus que pode fazer todas as coisas, e ele se recorre só à fé. Sim, eu sou pastor, eu recorro à fé, mas o que eu quero trazer aqui, algo para você pensar. Imagina que você está com o corpo indisposto. Aí você percebe que você está com febre. A primeira coisa que você vai fazer é tomar um remédio. Esse remédio você já tem dentro de casa. Sim. Só que a febre, ela persiste. A indisposição continua. A única coisa que você vai fazer, ao invés de buscar um profissional, na onde que você vai? Farmácia. Na farmácia. Porque a farmácia é um recurso mais rápido. Então chega lá o farmacêutico e fala assim, o que você está sentindo? Uma indisposição, ele tem 400 remédios para você ali. Toma esse, você tem que tomar isso aqui, você tem que tomar isso aqui. Você sai de lá com a sacola. Você sai de lá uma sacola, R$300. Mas vai para casa. Mas será que aquela sacola realmente era para atender a sua necessidade? Isso. Aí o cara vai para casa. Aí ele começa a tomar o remédio. Aí, quando vem a febre, ele toma. Aí ele toma o outro. Não resolve. Até ele entender que ele precisa buscar um profissional médico. Exatamente isso que é o psicólogo. Terapia, né? Eu, na verdade, eu tenho que confessar para você. Eu tinha um certo preconceito do psicólogo, porque
ventilava para nós, que o psicólogo ele desvirtuava. Vai lá, Você perdoa, viu? desvirtuava. Desvirtuava, né? Que vinha com um negócio de Einstein, um negócio de não sei o quê, umas teorias mais doidas. E eu tinha certo preconceito, sim. Até um dia eu chegar no meu ápice e precisar de ajuda. E não tenho vergonha nenhuma de poder falar que eu faço terapia, que eu busco o profissional. O profissional que eu busco, ele consegue me entender como ser humano e me consegue me entender com o meu chamado pastoral. Então ele consegue, com uma visão diferenciada, de ângulos diferentes, de algo que eu não estou conseguindo enxergar. Entende? Por isso que eu me dirijo a você. Se você ainda não conseguiu mudar de ciclo, mudar de estação, as estações, Alexandre, elas fazem parte da bênção de Deus para o ser humano. Cada estação que Deus criou para que nós pudéssemos viver, ela faz parte de um propósito de Deus. Porque senão Deus só deixava a primavera, que é tudo bonito. Por que vem o outono? Por que vem o inverno, que é frio, e logo depois vem o verão quente? Porque tudo Deus fez com perfeição. Tudo tem seu propósito. Então, eu vejo que para você ter os seus sonhos, seus projetos, em tudo que você deseja no coração sendo realizado, você precisa passar por estações da sua vida e deixar a estação velha para trás. Tudo se faz novo a partir de um ponto na onde você quer chegar. Uhum. Agora, não adianta você querer trazer um cobertor para o tempo de verão. Não adianta você querer trazer uma coberta para o tempo de verão. Não adianta você trazer para o inverno um lençol. Não faz sentido, meu irmão. Não é verdade? Não tem como, né? Tudo Deus fez. E é tão natural isso, porque o sucesso, ele depende disso. Se você quer ter sucesso, você tem que permitir que as estações elas aconteçam na sua vida. Uhum. Então, essas estações, elas são direcionadas para que você para que você tenha força, para que você consiga chegar lá na frente pronto. Né? É igual um pé de manga, ele tem as fases. Sim. Né? E essas fases, para o fruto ser de qualidade, elas têm que ter acontecido na natureza ali, ó. Natural, né? Natural. A quantidade de água, de sol, ao clima, tudo. Porque senão você não vai ter manga de qualidade. Uma coisa que isso é interessante. Em toda estação, Deus não muda a chave bruscamente. Deus faz a transição da estação de uma maneira que você não sente tanto. É uma transição tão suave entre uma estação ou outra que você às vezes não vê. Por exemplo, nós estamos numa nova estação, que é a estação da primavera, né? Agora, no dia que nós estamos fazendo esse bate-papo. Para o inverno, para a primavera, houve uma transição. Sim. No inverno, por exemplo, no outono, quase não chovia. Então você começa a entender que está havendo uma transição de estação quando vem a chuva. E a gente estranha quando, nesse período, se esfria. Porque não é época de frio. Exatamente. E aí, de repente, esfria. E aí a gente percebe que tem pessoas que vê os problemas dessa forma, pastor. Não consegue olhar para o problema vendo a estação que ele está. E isso impede ela de crescer, de tirar aprendizado daquilo ali. Porque toda situação ou toda estação da sua vida traz um aprendizado para você. Não é só perda, tem aprendizado. E esse aprendizado é para você crescer. Porque hoje, se eu chegar perto de você para te cumprimentar
e te der um beliscão em vez de um aperto de mão, a próxima vez que você passar por mim na rua, ou você vai me cumprimentar escondendo seus braços para mim não te beliscar, ou você vai correr de mim. Entende? Olha, é a situação que você está criando para você. Verdade, perfeito. Partindo para o final, e eu queria levar um ponto aqui que eu acredito que seja muito importante, sobre a estagnação da pessoa. Quando ela para no tempo, ela fica olhando a estação passada e ela só observa aquilo que ela não conseguiu fazer na estação passada, na vida dela, e ela imagina que ela não vai dar conta para a próxima. E isso traz na vida dessa pessoa uma certa frustração, como que é a palavra que eu posso falar para você? De impotência. É aí que a pessoa ela não consegue fechar a passada, não consegue abrir uma nova e caminhar e fazer, e ela consegue só ficar reclamando. Minha vida nunca consigo, não vai dar certo mesmo. Lembra do começo do vídeo, quando nós iniciamos? Uhum. A pessoa, quando ela está estagnada, quando ela está paralisada, por ela não se permitir vir um renovo, ela lança fora todos os entulhos, agora ela está livre e ela consegue caminhar com mais intensidade. Mas quando essa pessoa está estagnada, para a gente poder partir para esse ponto já de finalização, Tá. a pessoa está estagnada, Alexandra, ela não consegue sair para nada, porque existem pessoas que estão assim, pessoas que estão nos assistindo agora, elas estão estagnadas, não conseguem. Entra ano, passa ano, os cabelos brancos vão surgindo. Vai chegando pessoas à volta dela com sucesso e ela sempre fala, a minha vida nunca consegui nada. Ela já está dizendo em que ela acredita, né? Ela não quer conseguir nada. Porque ela já está afirmando para ela, de uma maneira inconsciente, que ela não vai ter nada na vida, que ela não dá conta de fazer as coisas. E essa estagnação, ela necessita de estratégia e de força de vontade para querer fazer. Não basta só a força e só a vontade. Sim. Tem que ter a ação. Ação, viu? Então, eu tenho que ter força para fazer? Tenho. Eu tenho que ter vontade? Com certeza. E ação. Porque você tem que ser uma pessoa que tem atitude. Você está vendo que os ciclos na sua vida se repetem. E você tem aquela sensação de que está com as suas pernas presas, você só consegue dar 2, 3 passos. E aí você tem que voltar para trás porque sua perna machucou. Ela está presa. Você está aprisionado nas suas próprias emoções, nas suas próprias crenças. Não é inveja. Que às vezes muitas pessoas falam assim, eu não cresço porque fulano tem inveja de mim. E aí aponta lá, vamos dizer assim, um irmão mais próximo, né? Meu irmão é invejoso. Você não tem noção do que é aquilo. Você é que acredita nisso. Ele te disse em algum momento que ele tem inveja de você? Então você não permite nem que ele te admire. Porque muitas das vezes a pessoa chega até você e te elogia porque ela está admirada que você está crescendo. Mas você não acha que é isso. E aí é a sua verdade. Isso não é verdade sua. Então, se eu estou aqui hoje, eu enfrentei os meus gigantes. Cada um de nós vamos ter os nossos gigantes. E essa luta, ela é interna e solitária. Você não vai ter ninguém para fazer o combate junto com você. Ela é solitária, literalmente solitária. Então, e tem luta
que é sua, não é do outro. É sua, ela é solitária. Então, se você está aí se sentindo aprisionado ou andando em ciclos, está na hora de você romper essa barreira. Porque essa barreira você vai romper com autoconhecimento. Porque aonde é que você vai entender qual é a força que você tem? Qual é a vontade que você realmente tem na vida? E quais são as ações que você tem que ter? Vai ser se conhecendo. É uma busca interna, é um autoconhecimento interior mesmo. É o voltar para dentro de si para identificar tudo. E aí, isso sozinho se torna difícil, mas é por isso, porque quando você olha no espelho e vê os seus fios brancos, qual que é a primeira coisa que você fala pro senhor? Qual que é a primeira coisa que o senhor fala? Estou ficando velho. Aí, quando você fala assim, eu estou Mais experiente. Estou ficando velho, mais experiente, o que é que o senhor está dizendo? O senhor está se confortando. Sim. Se eu estou me confortando, eu estou aceitando a situação. Certo? Sim. Olha para vocês verem como que é forte, gente. É o cabelo. Mas ele não poderia criar uma estratégia para ninguém saber que ele tem cabelo branco? Pintar o cabelo. Poderia pintar o cabelo, poderia, às vezes, optar por alguns óleos de pigmentação que tem, que auxilia, né? Disfarça, auxilia aí, igual tá no auge a moda do óleo de alecrim, né? Para as raízes brancas não aparecer tanto, que a maioria dos homens estão optando, né, pelo óleo de alecrim. É uma dica, hein? Não sabia, não. Sair daqui já vou direto procurar o óleo de alecrim. Então, o que acontece, gente? É não se conformar no primeiro momento. Você vai aceitar os seus fios brancos. Uhum. Mas no primeiro momento, conforme a idade que a pessoa tem, ela não vai aceitar. Então, é o entender. Você está aceitando o problema? Você está aceitando esse ciclo se repetir na sua vida? E se o ciclo está se repetindo e você não faz nada para mudar ele, ele vai continuar perpetuando por quanto tempo? Né? Uhum. Há um tempo atrás, eu atendi uma pessoa de 81 anos, que foi para mim, assim, uma lição de vida. Uau! 81 anos com a energia de 15. Meu pai. Isso porque ela já tinha tido 2 AVCs. Meu Jesus. Com a energia de 15. 81 anos, teve 2 AVCs, mas ela não entregou. Ela ia pro forró, fazia dança de salão, interagia nos eventos da igreja, super ativa. Uhum. Não era mais ativa porque tinha algumas limitações e não podia. Namorando, tinha ficado viúvo, estava namorando. Então, assim, refazendo a vida, tocando a vida, sabe? E aí, quando a gente olha para uma pessoa de 40, com menos da metade da idade dela... Toda aprisionada. Toda aprisionada. Sabe? Então, assim, para mim foi uma lição de vida. Para mim também. Uma pessoa que mostrou para mim que as limitações não era obstáculo, pelo contrário, era energia para ela poder prosseguir, né? Então, tinha tido uma história de muitas dificuldades, porque uma pessoa nessa idade enfrentou ali, na década dos anos 60 e 70, muitas dificuldades, né? Então, trouxe toda essa questão daquele casamento onde tinha que ser submissa, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. Olha. Então, assim, uma pessoa que me ensinou, ela mais me ensinou do que tudo, gente. Ela me ensinou a olhar para a vida e ver, tem um problema? Não é problema, ele é desafio. Olha. Vamos resolver ele e segue a vida. Não guarda, não. Ela encarava os problemas como um desafio para resolver.
Tanto é que Jesus. ela sempre buscou terapia, ela sempre foi uma pessoa que diz ela que desde que ela conheceu o psicólogo, assim, ela falou que nunca ficou sem muito tempo. Às vezes ela deixava de ir um tempo, mas ela estava sempre buscando. Ela sempre busca. Então, o que eu falo para vocês, gente? É aprendizado. Olha, eu aprendo muito com vocês. Sim. E tenho muito a dizer, olha, rompe isso. Rompe esse ciclo, não deixa ele ficar. Porque problemas a gente vai ter. Sempre. Mas a gente não pode deixar ele nos paralisar. A partir do momento que eu coloco peso nele, eu não vou resolver. Então eu tenho que tirar o peso dele, sair um pouquinho da cena e ir lá e resolver. Alexandra, mas é algo que você não entende, eu guardo de uma pessoa que já morreu. Aqui, dica preciosa. Faz uma carta, escreve tudo que você gostaria de ter falado para essa pessoa e queima essa carta. É libertador. É uma dica, hein? Valiosa. Preciosa. Pois é, estamos chegando para o final e eu queria terminar esse bate-papo aqui, Alexandre, que está muito bom. E a gente vai ter outros bate-papos como esse. Eu quero a sua ajuda para o meu público, porque eu tenho certeza que o público que está me acompanhando são pastores, a maioria são membros das igrejas, né? São cristãos não declarados evangélicos, são cristãos católicos e tem os espírita também, enfim, é para todo o público. Eu quero terminar aqui só trazendo esse ponto que eu acredito importante. Para a gente fechar um ciclo de derrota e para que possamos ter a oportunidade de abrir um ciclo de sucesso, a gente precisa estar totalmente renovado. Porque só através do renovo eu vou ter as energias necessárias para poder avançar. Se você tiver com peso, se você estiver carregando peso com você, você vai estar cansado, sobrecarregado e frustrado. Quando você lança fora todos esses pesos, todos esses entulhos da sua vida, e quando agora você já está livre desse peso, você tem muito mais energia, vem um renovo, vem como um bálsamo, dizer assim, não, eu vou lutar, eu vou caminhar, eu vou prosseguir. Não foi isso que Deus preparou para mim, não. Esse conteúdo eu tenho certeza que fez a diferença para você. E para mim também. Nesse bate-papo eu aprendi muito. E eu espero que você também do outro lado se alimentou dessas palavras, dessas orientações, que são orientações valiosíssimas para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Sim. Gratidão, né? Muito obrigada por esse momento. E como eu disse, isso aqui é uma troca. Eu também aprendo muito. Alexandra é psicóloga, como que é que fala? Clínica. Ainda eu preciso aprender o termo ainda. Eu vou deixar aqui embaixo, se você permite, Sim, o Instagram, claro. E o contato dela. É lógico, você faz também atendimento remoto, né? Online. Atendimento presencial e online. E eu trabalho com a terapia individual e terapia de casal. Né? Eu não atendo crianças, porque criança é um público que necessita de um cuidado que é diferenciado. Certo. Então, como eu trabalho com casais, que é um público que também exige muito da gente, né? Porque, assim, a terapia de casal, gente, eu falo que ela é uma coisa que todo mundo deveria de fazer. Porque é pra gente trabalhar o nosso diálogo, trabalhar esse fortalecimento. E hoje eu trabalho muito voltada na tomada de decisão. Então, se você tem uma decisão aí, um momento que você precisa se posicionar para a vida, pode contar comigo que você vai conseguir fazer a diferença. Pois é, aqui embaixo, nos comentários, está aí, vou deixar, né, o
contato da Alexandra, o Instagram dela. Siga ela lá no Instagram dela. São conteúdos valiosíssimos para a sua vida, para um contexto geral. E eu tenho aprendido muito. A Alexandra é uma das minhas conselheiras. A palavra de Deus nos ensina que o rei, ele se cercava de bons conselheiros. Então, ele tinha aquele conselheiro mais fleumático, aquele mais colérico. Ele se cercava de conselheiros. Sim. Um cara mais efusivo, um cara mais pacífico. Mas ele não deixava de ouvir a todos. E era importante ele se cercar, porque ele via um ponto de vista de cada um deles, para que ele pudesse tomar uma decisão certa e correta. Então, a vida de um líder, ele precisa ser cercado de boas pessoas, bons conselheiros. Eu creio que vários homens de sucesso só se tornaram homens e mulheres de sucesso porque se cercaram de pessoas e conselheiros bons. Sim. Eu assisti um filme há uns 3 anos atrás, do Steve Jobs. O dono que lançou a Apple, o iPhone, enfim. No filme, ele coloca uma pessoa como CEO e o cara começa a tomar decisões que quase afunda a empresa. Mas quando ele começou a voltar às origens dele, dos mesmos que ajudaram ele lá atrás, ele conseguiu fazer a retomada de sucesso da sua empresa. É aquela coisa, né? Nós não conseguimos nada sozinhos. Sim. Né? Então, a gente tem que ter aquelas pessoas que vão estar do nosso lado e que a gente vai se aconselhar. Porque essa caminhada solitária, igual muita gente fala que faz, ela é muito cruel, porque você mente para você e acredita que aquilo é verdade. Então, o buscar esses conselheiros é tão importante porque isso te fortalece, isso te faz ter uma visão de você de fora. Né? Exatamente. E essa visão que a gente tem da gente de fora, às vezes é assustadora, porque quando você chega para uma pessoa que ela te confronta com a sua própria verdade, dá vontade de você não voltar a conversar com ela nunca mais, né? Mas o bom é o confronto. O confronto é que te faz você pensar, te faz você refletir, né? Mas muito obrigado por esse bate-papo. Queridos, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, é gratuito, e siga a Alexandra lá nas redes sociais. O Papo de Pastor vai ficando por aqui e até o nosso próximo episódio, em nome de Cristo. Deus te abençoe.